Futebol é repetição. Tem que ter um time titular. Ou então, até pode mudar o time conforme o adversário quando for preciso, porque tu vai enfrentar uma equipe do teu nível ou melhor que o teu. Ou, pode até ir mudando depois conforme o adversário, mas primeiro tu tem que ter um time bem treinado para começar o projeto e depois tu ir acrescentando uma peça ou outra conforme o adversário. São questões que têm sido ditas por outros jornalistas, influenciadores e também por boa parte da torcida do Internacional. Sobre essa questão que tem virado polêmica do Miguel Ángel Ramírez não ter um 11 inicial fixo e ir mudando algumas peças conforme o adversário naquilo que ele chama de plano de jogo. Eu vou falar minha opinião sobre isso na sequência. Também temos a apresentação do Tyson hoje, ele já chegou em Porto Alegre, e o sorteio da Copa do Brasil Internacional vai saber o seu primeiro adversário nessa temporada na competição, que também paga muito bem, e a de tiro curto pode ser uma boa saída para o Inter conquistar um título esse ano finalmente, e também levar um bom dinheiro aí para ajudar a equilibrar as contas do clube. Antes disso, pessoal, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o Gregório Farias, você que está chegando agora pela primeira vez no canal, este é o canal Farias Colorado. Já aproveita para te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você fica sabendo em primeira mão. Deixa o like no vídeo, isso é muito importante, deixa o joinha ali, porque isso vai ajudar a impulsionar esse canal, que é um canal novo, e por isso que ganha ainda mais importância isso, vai impulsionar o canal para mais colorados ficarem sabendo o conteúdo aqui e poderem assistir também os meus vídeos. Mas vamos para o que interessa, vamos tratar dessa questão polêmica aí que tem repercutido bastante nos últimos dias, sobretudo após a derrota na altitude do Miguel Ángel Ramírez não ter um time titular fixo e ir mudando algumas peças conforme o adversário. Primeiro de tudo, pessoal, vamos separar algumas coisas. Não confundam essa questão do plano de jogo, de mudar uma peça aqui ou outra conforme o adversário, com aquilo que vinha sendo feito por Miguel Ángel Ramírez até o Grenal. São coisas distintas. Ali estava havendo um rodízio, estavam ocorrendo testes com todos os jogadores do elenco, para que, a partir dessas amostragens, o Miguel Ángel Ramírez conseguisse colher informações sobre aquilo que aqueles jogadores poderiam lhe fornecer, poderiam lhe dar como alternativa ao longo dessa temporada, e também para riscar da lista alguns nomes que não têm condições de compor este elenco, para eles, enfim, serem negociados, serem liberados para procurar um novo clube, um novo projeto. Desde o Clássico Grenal, acabou o rodízio, acabaram os testes. O que não significa que ele tenha um 11 inicial fixo. E aí esse conceito ele começa a apresentar alguns problemas. Porque mesmo querendo ter um time titular fixo, os últimos treinadores que passaram pelo Internacional, essa ainda é a regra aqui no Brasil, ter um time titular fixo, e por isso que ainda causa tanta estranheza isso que o Miguel Ángel Ramírez está propondo, mas mesmo querendo ter esse 11 inicial fixo, não consegue. O Internacional, mesmo querendo, teve muitas dificuldades para repetir um time titular de uma partida para outra nos últimos anos, porque alguém vai suspenso, ou está expulso, ou se lesiona, ou não consegue jogar na quarta e no domingo, está desgastado e precisa ser preservado. Uma série de fatores impedem que isso ocorra. Mas o Miguel Ángel Ramírez, ele já de cara já pensa que repetir o 11 inicial, o mesmo 11 inicial, ainda que todo mundo esteja à disposição sempre, é equivocado. É assim que ele pensa, é assim que ele trabalhou no Independiente Del Valle. Você pega aquelas sequências de vitória do Del Valle na Copa Sul-Americana, que foi campeão, depois naquela Libertadores, que ganhou do Flamengo, antes do Júnior de Barranquilla também tomou derrotas, fora da altitude para essas duas equipes, derrotas bem expressivas, mas depois também conseguiu se classificar no grupo aí em segundo lugar, no grupo do Flamengo, conseguiu boas vitórias lá no campeonato equatoriano, com um time de pouco investimento, um time menor. Tudo que trouxe o Miguel Ramírez até o Inter, que fez com que ele fosse cobiçado por Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro
e até São Paulo agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro após a saída do Diniz, foi trabalhando dessa maneira, tendo um plano de jogo que analisa o adversário, analisa a circunstância, e a partir dessa circunstância que se imagina através de estudos desse adversário irá ocorrer dentro de campo, o treinador pensa uma estratégia adequada para lidar neste confronto, como se fosse uma partida de xadrez. A partir dessa estratégia, o treinador escolhe as peças mais adequadas para fazer aquilo que se propõe no plano de jogo. Se você vai querer jogar a bola em profundidade para o ataque toda hora, não é o caso de tu ter o Thiago Galhardo ou o Paulo Guerreiro, não vai forçar ele a ficar correndo. Tu vai usar o Yuri Alberto porque é o jogador que tem o tiro curto, que tem a explosão muscular. Agora, se você vai jogar com os pontas cruzando para a área toda hora, tu vai ter um centroavante de maior presença de área, tu vai colocar lá o Paulo Guerreiro para ficar recebendo o cruzamento. Tá? Se você quer ter a posse de bola mais controlada no meio, com os jogadores trocando mais passes no campo de ataque, você vai ficar usando pontas, ponta direita de destro e ponta esquerda canhoto, que eles naturalmente vão ir para a linha de fundo? Não. Você vai inverter os pontas, como ele fez contra o Aimoré. Colocou o Patrick na direita, cortando por meio, porque é o seu pé preferencial, e o Carlos Palácio na esquerda fazendo a mesmíssima coisa. E aí o Inter corta por meio e consegue combinar jogadas por dentro. Quem vai dar a amplitude pelo lado são os laterais. Você muda a sua maneira de jogar. E aí com isso precisa de um centroavante que vai ter condições de dar prosseguimento nessas jogadas por dentro. Usou o Thiago Galhardo, que era meia atacante, tem facilidade para tabelas, tem facilidade para prender essa bola no ataque. Tudo questão de plano de jogo e observando as características do adversário. Miguel Ramírez fazia assim, não inventou a roda. Treinadores na Europa fazem isso o tempo inteiro. Se você pegar as últimas partidas, pega uma amostragem lá, 10 partidas do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City, enfim, escolhe uma equipe aí, a probabilidade de tu achar várias mudanças assim, principalmente do meio de campo para frente, ela é enorme. Porque eles mudam conforme o adversário, porque é necessário mudar. Um adversário A vai jogar de um jeito e o adversário B vai jogar do outro. Portanto, para vencer o adversário A é necessário jogar de uma maneira e para vencer o adversário B é necessário jogar de outra. Para mudar a maneira de jogar, muitas vezes tem que mudar as peças. E é por isso que o Miguel Ramírez não tem um time titular fixo, o que não significa que ele não tenha uma espinha dorsal. Veja bem, é diferente, ele não vai mudar o 11 inicial e botar um outro 11 inicial completamente distinto numa outra partida. É mudado pontualmente conforme a necessidade da partida. Por isso que eu peço que não confundam com aquilo que foi feito até o Grenal, porque lá eram rodízios, eram testes para conhecer os atletas. Agora é diferente. Vai mudar 3, 4, no máximo 5. Numa situação em que muda o adversário completamente. 5 jogadores de uma partida para outra, no máximo. Geralmente vai mudar 1, 2. Isso aí é um absurdo? Eu não acho um absurdo, eu concordo com isso. Vai dar certo sempre? Não. Não dá certo sempre em lugar nenhum do mundo, senão alguma equipe no mundo ia vencer um campeonato, por exemplo, de pontos corridos com 100% de aproveitamento. Em algum momento não deu certo, você perdeu a partida, empatou, enfim. Mas não é porque mudou. Se você manter o 11 inicial sempre, ainda que isso seja impossível, porque, como eu disse, alguma hora vai ter desfalques, mas você também não vai conseguir vencer sempre, essa estratégia vai se mostrar inadequada. E se você acha realmente muito ruim que o Miguel Ramírez mude o time conforme o adversário, quando não seja um adversário tão forte, quando não seja para pegar o Flamengo, por exemplo, depois não venha reclamar quando o Internacional foi lá com o que tinha de melhor, entre aspas, e venceu o Flamengo, venceu o São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, e no jogo seguinte pegou o Goiás e não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer um time retrancadinho que buscou o contra-ataque o tempo inteiro. Mas conseguiu vencer um time cheio de qualidade, com um jogo aberto, sendo mais efetivo nas chances que criou, nessa trocação que ocorre com mais frequência com equipes melhores, porque elas te atacam, mas também dão mais espaço. Aí no jogo seguinte pegou um time muito ruim, time lá debaixo da tabela, fechadinho, e não conseguiu entrar. Por quê? Porque precisava de jogadores com outras características para furar aquela retranca, que não são os mesmos jogadores necessários para uma partida de trocação, de vai e volta, de vai defender, volta para atacar em alta velocidade.
mudou o adversário para um time pior, mas não conseguiu vencer com a mesma estratégia para vencer uma equipe das melhores do país. Então, depois não adianta chamar o Internacional de ressuscitador de morto, porque o Inter às vezes utiliza contra esses adversários mais fracos estratégias inadequadas para vencê-los e só por isso perde. Ah, mas tem a questão do salto alto? Tudo bem. Às vezes tem vezes que realmente é salto alto, mas muitas vezes é simplesmente não ter conseguido entrar nas retrancas adversárias, não ter conseguido propor a melhor estratégia para esse jogo. Pessoal, Tyson chegou em Porto Alegre ontem à noite e agora, ao meio-dia, ele vai ser apresentado pelo Internacional oficialmente. Então já fiquem atentos ali na página do YouTube, ali no canal do YouTube do Internacional, porque o Tyson vai ser finalmente apresentado como reforço do Internacional. Ele passa por exames médicos aqui agora de manhã, já faz mais de mês que ele não joga, porque ele acabou brigando com o treinador e foi punido ficando no time sub-20 lá do Shakhtar Donetsk, mas se cuidou bastante, garante que está em boa condição física, né? Então, a princípio, alguma chance dele ficar no banco contra o Táchira. No time titular, mais provável só na outra semana, contra o Olímpia também no Beira-Rio. Lembrando que ele não tem mais prazo para ser inscrito no Gauchão, vai ter que jogar apenas a Libertadores. Então, possivelmente no banco já para fazer a sua estreia, né? Reestreia com a camisa no Inter, pelo menos alguns minutos já na próxima rodada da Copa Libertadores. Copa do Brasil, 14 horas, sorteio internacional, sabendo quem vai ser o seu primeiro adversário nessa competição, que não é mais aquela competição que mais paga, haja vista a alta do dólar, que faz com que agora a premiação da Copa Libertadores seja bem maior do que a da Copa do Brasil, mas de qualquer maneira talvez seja a maneira menos difícil de conquistar um título nessa temporada, no início de trabalho que ainda vai sofrer bastante para chegar no seu auge, um trabalho de longo prazo que, portanto, até chegar onde quer chegar vai demorar. A Copa do Brasil pode ser uma boa solução para conquistar uma taça e ganhar um dinheirinho aí para poder ajudar a equilibrar as finanças do Inter, que estão em bastante dificuldade há algumas temporadas. Se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que deixe seu like, caso ainda não tenha deixado. E não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.